Boku no Hero vai ganhar live action e o diretor já foi definido. Com base nos trabalhos desse diretor, eu vou verificar aqui como que esse filme pode se aproximar ou de Death Note ou de Bleach. Não perca essa análise. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Pouco se sabe ainda sobre esse live action de Boku no Hero ou My Hero Academia, mas o diretor nós já temos um nome confirmado. Então, nós vamos fazer aqui uma verificação de como esse live action pode acontecer, em virtude do que os trabalhos que o diretor já fez, né? Então, antes que a gente comece esse vídeo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva se não for inscrito para dar aquela fortalecida aqui ao canal. Eu já agradeço, muito obrigado e vamos lá! Vou começar com umas informações que nós já temos confirmadas. O filme vai ser produzido pelo estúdio Legendary, o mesmo que produziu Godzilla vs Kong, por exemplo. Nós não temos ainda elenco escalado e nem temos roteirista, mas nós já temos a confirmação que o diretor vai ser o Shinseku Sato. Sato já dirigiu alguns filmes, entre eles live actions adaptados de animes e mangás. Vou focar aqui em dois, como eu já citei antes, em Death Note e em Bleach. E, é claro, tudo depende do restante da equipe. Sim, mas o diretor normalmente é quem dá o ritmo dessa produção. Então, vamos começar aqui a verificar alguns pontos que seriam interessantes para que esse filme seja um sucesso, não um fiasco. Começa aqui falando sobre a fotografia do filme, que, para quem não sabe, é o elemento que engloba tudo que é relacionado à imagem desse filme, né? E nós temos aí basicamente duas grandes divisões, que é a direção de arte e a direção de efeitos especiais. E eu vou agora tratar um pouco sobre essas duas questões. A direção de arte, ela se foca em cenários, maquiagens, figurinos. Então eu vou abordar aqui uma coisa que é bem peculiar em adaptações de animes e mangás. A gente sabe, por exemplo, que os personagens têm cabelos coloridos. E na questão de Boku no Hero, essa questão da história, o protagonista, o Deku, né, ele tem cabelo verde. Então, como é que faria essa questão desse cabelo verde sem que fosse uma coisa assim, meio que estranha aos olhos? Porque se a gente for querer adaptar exatamente tudo que se tem ali no anime, olha, pode ficar esquisito. Pode ficar esquisito como é que seria esse personagem na vida real, com atores reais. Porque uma pessoa de cabelo verde é normal naquele universo ali da história. Mas nós não estamos vendo uma animação. Nós vamos ver atores reais. Então, pode parecer esquisito isso que eu estou falando, mas quando tem essa passagem da animação para o live action, tem que se ter cuidado com essas questões. Será que é interessante fazer o cabelo esverdeado do personagem exatamente como é ali na história? Seria de repente interessante fazer ele com um cabelo castanho, por exemplo, e colocar um tom meio esverdeado, um verde bem leve ali, ou fazer um verde gritante ali no cabelo do personagem. Vai parecer muito artificial. Então tem que se tomar muito cuidado com essas questões. E são questões sim, que são simples, né? Mas que fazem toda a diferença na hora da composição da história. E não é só questão de cabelo não. No universo de Boku no Hero ali nós temos vários personagens assim diferentes. Por exemplo, a Mina Shido, a Pink, né? Olha, fazer uma maquiagem legal nela ali também é desafiador. A gente vê, por exemplo, grandes produções como Vingadores, que tem a Gamora. Poxa, mas ali, o universo da Marvel ali, a Nebulosa também, né? A maquiagem ali é muito elaborada. Então, será que vai ter um grau de elaboração para personagem, como se tem nos filmes do UCM? Então, assim, tem que se ter muita preocupação com esses detalhes. Isso no campo do que a gente está falando aqui, por enquanto, da direção de arte, figurino, cenários e essa questão da maquiagem, né? Agora tem outro ponto também que é muito importante, que são os efeitos especiais. Agora, com relação aos efeitos especiais, nós vemos aí filmes com diferentes orçamentos para efeitos especiais e a gente vê, claro, a diferença, né? Agora,
qual é o orçamento que vai se ter para se empregar em efeitos especiais nesse filme. Por quê? Olha, é uma história que conta vários indivíduos com superpoderes. Então vai ser natural que no cotidiano daquela história ali, esses poderes eles têm que se usar efeitos especiais para ser filmado. E vai ter orçamento para que se faça um efeito especial de qualidade? A gente tem que torcer aqui para que se use muita criatividade, que tenha um bom orçamento para ser empregado na questão dos efeitos especiais. Porque é uma narrativa de heróis, de pessoas com poderes ali. Então, se isso ficar mal feito, poxa, vai comprometer toda a história. Dá um exemplo aqui bem simples. O Bakugou. Bakugou é um cara que ele tem a individualidade ali da explosão dele ali. E na narrativa ele usa aquilo toda hora. Então, pensem aqui comigo. Imagine o Bakugou ali usando as explosões toda hora e essa explosão ser mal feita. Como é que uma explosão ali saindo das mãos ali do personagem, como é que ela pode ser realista? Tem que se gastar um dinheirinho bom ali. Agora, isso eu estou falando de um personagem. Imagine, emprega-se esse pensamento para os demais. Então, é um outro ponto desafiador aí desse live action, que é essa questão de que muitos personagens têm superpoderes, então vai ter que se recorrer muito a efeitos especiais. Quero lembrar vocês rapidamente aqui, amigos, que podem adquirir os mais diferentes produtos dos mais diferentes departamentos pelos melhores preços na loja virtual Network Nerd. Não deixe de conferir o link aqui na descrição. Também quero lembrar a vocês, amigos, que utilizam o Canva para que conheçam o curso PhotoCanva. É o mais completo do mercado, com seus 18 módulos e um preço super acessível. Não deixe de conferir o link aqui na descrição com o site promocional e sem compromisso nenhum vai lhe dar todas as informações do produto. Não perca! Agora vamos ao ponto que eu considero mais crítico num filme como esse de live action de adaptação de mangá e anime, que é o roteiro. Por que é crítico? Bom, a história, essas narrativas de mangás e animes, elas são construídas levando em consideração trocentos capítulos. Então, quando o criador ali da história vai traçando ali os rumos da narrativa, ele vai fazendo isso pensando naquela quantidade toda de horas de exposição que ele tem para que o protagonista, os demais personagens, vão desenrolando a trama. Como é que faz para pegar todos esses vários capítulos e condensar ali em 1 hora e pouca, 2 horas de filme? Complicado. Então, o que você tem que fazer? Já o nome já diz, é uma adaptação. Você vai ter que adaptar, mas tem como adaptar centenas, às vezes, episódios? Não tem como fazer isso. O que tem que se escolher é um arco de história. É aquele pedaço ali da história em que se tem uma situação ali a ser resolvida. Pode ser um vilão que atue naquela parte da história, ou um desafio que o protagonista deva ali superar, ou seja, é uma parte da história. Não adianta pegar toda a história e condensar ali, não vai dar certo. Vai ter que pegar uma parte da história e mesmo assim, provavelmente vai ter que se condensar, provavelmente não vai ter que se condensar, com um arco de história ali, pelo menos uma dezena de capítulos, ou dezenas de capítulos. E o que acontece? É o filme que você está apresentando aquele universo ali. Já tem esse complicador. Você tem que apresentar aquele mundo ali, no caso de Boku no Hero, que é aquele mundo onde a grande parte da população eles têm os poderes, né, as individualidades, uma pequena parcela não, e aí tem um grupo de heróis, tem um grupo de vilões e tudo mais. Tem que apresentar todo esse contexto, apresentar o protagonista, todo aquele drama dele, o Midoriya, e aquela questão dele ele não ter poderes, ele não ter individualidade num mundo onde a maioria das pessoas tem, e ele tem aquela vontade de ser herói. Então, assim, você vai ter que apresentar esse mundo, vai ter que apresentar esse drama do personagem ali, do protagonista, e essa tentativa dele querer se tornar um herói de qualquer maneira. E o que vai se apresentar ali? Qual vai ser o desafio desse protagonista nesse filme? Entende que 2 horas ali, vamos botar 2 horas de filme, tem que se contar muita coisa? Então é muito difícil, é muito complexo fazer um roteiro legal em que se condense todas essas informações e fique uma coisa agradável para se assistir.
Então isso é um grande desafio. Agora, vamos dizer assim, respondendo aquela pergunta que eu fiz ali no início. Esse live action vai se aproximar mais de Death Note ou de Bleach? Que são dois live actions adaptados de animes e mangás que o Sato já dirigiu. Então, como é que Boku no Hero vai se apresentar? Minha resposta é Bleach. Para mim, ele vai se apresentar mais próximo de Bleach que de Death Note. E eu respondo dessa forma basicamente por dois motivos. Primeiro, Death Note. O Death Note que o Sato dirigiu é o Iluminando o Novo Mundo. Esse filme especificamente, ele não faz parte da cronologia da história lá dos animes e mangás. É como se fosse um spin-off, né? Ele usa os personagens e tal, mas não faz parte da história cânone, né? Lá do anime e do mangá. Então já é uma primeira diferença. Em relação a Bleach não. Bleach foi lá e adaptou um arco de história do anime, né? Anime, mangá. Então essa já é a primeira diferença. E eu acho que é o que vai acontecer também em My Hero Academia. Ele vai adaptar ali um arco da história. Já é um primeiro motivo para que eu ache que vai se aproximar mais de Bleach. O segundo motivo é que Death Note é uma história que se passa no mundo normal dos humanos, né? Só que só tem um elemento mágico ali, um elemento sobrenatural, que é o próprio Death Note. Essa seria uma peculiaridade da história de Death Note, que não se aproxima tanto de Boku no Hero como Bleach. Nas duas obras, Bleach e My Hero Academia, vários personagens têm poderes, não são pessoas normais, não são pessoas do cotidiano. E então esse tratamento desses personagens com poderes ele também dita o ritmo da história. É o que eu falei na questão do que o roteiro tem que apresentar. Porque é muito mais fácil você expor um mundo, por exemplo, de Death Note, que é o nosso mundo real com um elemento mágico, que é o Death Note, do que você mostrar todo um mundo diferente ao espectador, que é um mundo em que várias pessoas têm poderes e qual a origem daqueles poderes e tudo mais. Então esse é o outro ponto em que Boku no Hero se aproxima do Bleach. Basicamente, diante de tudo que eu já falei, e por esses dois motivos principais aí, eu acredito que Sato vai dirigir o filme My Hero Academia mais se aproximando ao Bleach que ele dirigiu do que ao Death Note Iluminando o Novo Mundo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Concordam com os desafios que eu coloquei aqui para se produzir um filme com uma qualidade legal? Vocês estão ansiosos também por esse filme, assim como eu? Deixe aqui seus comentários. Inclusive, se forem aparecendo novas informações, eu também vou atualizando aqui no canal e fazendo num outro vídeo essa questão. E também eu peço que vocês participem com o seu like e a sua inscrição para que a gente continue crescendo aqui enquanto comunidade nesse canal. Então, já de antemão agradeço, muito obrigado e até a próxima.